Hoje nós vamos conversar sobre o líder como agente de mudança. Como gerar mudança e o porquê gerar mudança. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está retornando, é muito bom vê-lo novamente. Se você está chegando pela primeira vez, espero que aproveite. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva imediatamente, ative as notificações que semanalmente eu trago conteúdo muito relevante para você. Vamos lá. Primeiro, que a única certeza que nós temos é que tudo vai mudar. O tempo todo, a temperatura muda, as pessoas mudam, a gente evolui. Mesmo que você não se dê conta que evoluiu. Isso é uma questão de escolha. Pode ser que você está no momento mais difícil do que ontem, só que se você parar e se perguntar, essa situação é uma grande oportunidade de desenvolver o quê? O que eu posso aprender com isso? Provavelmente você vai perceber que você vai evoluir. Mas o que eu quero conversar com você é o seguinte. Toda mudança, ela gera um incômodo. E esse incômodo está relacionado ao medo. Nós temos 3 medos que são principais, atávicos à nossa espécie como ser humano. Todo mundo tem. Primeiro medo é o medo do que vão pensar. Se eu perguntar para você, você tem medo de falar em público? A maioria das pessoas vão dizer que sim. E se você me perguntar, você tem medo de falar em público? Se eu parar para pensar, eu vou dizer tenho. Ou talvez eu diga que não. Ou talvez eu pense. Mas no fundo, eu tenho ainda medo de falar em público. A grande diferença é que eu aprendi a administrar esse medo. Eu aprendi a administrar, enfrentar esse medo e experimentar o sabor, né? o prazer de conseguir realizar uma apresentação, seja um treinamento, uma palestra, e isso faz parte do meu dia a dia hoje. Né? Já tenho milhares de horas de treinamento, são mais de 10 mil horas aplicando treinamento, pelo menos. Mas mesmo assim, daquele friozinho na barriga. Então esse medo é o medo do quê? Do que vão pensar, do julgamento. O segundo medo é o medo de perder o controle. Puxa, eu sempre fiz desse jeito, agora eu tenho que fazer desse outro. E o terceiro é o medo da morte, ou medo da perda. E a gente tem diversos outros. Então toda mudança, quando ela vem de fora, que não é você que está propondo, isso gera um incômodo, porque nos tira da zona de conforto. E esse medo pode durar ali nanosegundos, segundos ou talvez anos. Tem pessoas que resistem à mudança durante anos. Por quê? Porque provavelmente não evoluíram no seu nível de consciência. Quando você vai ganhando consciência, você vai ganhando mais domínio, isso te dá mais poder. Poder do quê? De agir proativamente na mudança e não reativamente. Então se você é um líder, vai propor mudança para a sua equipe, a primeira reação é negação. E aí, dependendo de como for, as pessoas passam para a segunda, que é a fase da justificativa. É onde as pessoas começam a dar desculpas e justificativas do porquê não mudar. Algumas ficam até com raiva, porque não entendem. Terceira fase é a fase da exploração. É quando as pessoas pensam e falam, puxa, talvez essa mudança pode ser interessante. Elas começam a pensar nas possibilidades. E a quarta fase é a fase da decisão, onde as pessoas decidem e agem para mudar. Mas eu quero falar um pouquinho de como você faz para ajudar as pessoas a mudarem quebrando resistência. E você sabia que a resistência é um fenômeno natural do ser humano. Por quê? Porque, como eu falei, a gente tem medo e a gente tem, segundo Freud, um exército que nos protege. Esse exército, Freud chamava de mecanismo de defesa. E normalmente quem vai para a linha de frente são os soldados. E a gente tem vários soldados que nos protegem, pra gente não ficar mal. Porque imagina, você fazia de um jeito, de repente você tem que fazer de outro, que você não vai se sentir tão competente ou tão reconhecido naquele momento, isso pode gerar um certo incômodo. E aí o que acontece? O mecanismo de defesa aparece, que é o chamado negação. É aquela pessoa que nega dados de realidade, é aquele profissional que ele não está batendo meta, você pergunta por que, o que está impedindo, ele começa a dar algumas justificativas, tá bom. Você está falando que não está fechando o negócio por conta de preço? Quantos você perdeu por conta de preço? Ele não olha. É aquela pessoa que está devendo no banco, você pergunta quanto ela está devendo, ela fala, ei, vou nem abrir minha conta, senão eu vou ficar mal. Isso chama-se negação. A
A pessoa nega para não se incomodar. Tem um outro mecanismo de defesa que é chamado idealização. É a pessoa que fica toda hora pensando em possibilidades. Não, mas vai dar certo. Se eu fizer isso, se eu fizer assado... Você fala, legal, transforma num plano, escreve. Ela não consegue. A gente tem outros mecanismos de defesa, como projeção. É muito comum, às vezes, a gente criticar o outro, porque ou a gente gostaria de ser como ela, ou a gente é muito parecido. Tem um outro que é deslocamento. Eu começo a ficar mal e ao invés de eu resolver, eu vou lá, né? Em vez de resolver no meu trabalho, eu começo a descontar em briga em casa, em drogas, bebida. Tem muita gente que acaba fazendo isso, em vícios. Outros deslocam de uma melhor forma, que é fazendo um esporte, né? Arrumam ali um vício, entre aspas, né? Um novo hábito, que é um novo hábito muito produtivo. A gente tem vários mecanismos de defesa que nos protegem. E se você é um líder, você precisa entender que as pessoas elas vão resistir à mudança. E aí você vai se perguntar, como então eu quebro mecanismos de defesa? Como eu faço as pessoas agirem? Com duas coisas, fatos e dados, plano de ação e feedback constante. E as pessoas têm que entender o porquê elas podem e precisam mudar. E aí com isso, você vai aprender a lidar com essa resistência. Algumas pessoas vão demorar um pouco mais para mudar, dependendo inclusive da característica de comportamento. Tem pessoas que são mais estáveis, elas são muito boas para seguir um processo. Elas são muito boas para executar sempre da mesma forma. Mas para criar coisas novas, para gerar mudança rápido, elas têm um pouco mais de dificuldade. Em contrapartida, aquelas pessoas que mudam muito fácil também têm dificuldade em ter consistência, em ter acabativa. Nenhum ser humano é perfeito. A gente tem as nossas preferências, as nossas habilidades e aquilo que a gente precisa tomar consciência e desenvolver para a gente ter melhor resultado. Frase, né, que vem lá da teoria da evolução das espécies, que diz o seguinte: não é só o mais forte nem o mais inteligente que vai sobreviver, mas aquele que se adapta mais fácil às mudanças. E você sabia que quando as pessoas atuam de forma colaborativa, 5 pessoas atuando de forma colaborativa, elas produzem muito mais que 50 pessoas atuando de forma individual? É por isso que os times de alta performance precisam de diversidade. Porque quando você tem pessoas pensando diferente, mudanças que são provocadas não só de forma reativa, de acordo com o que acontece no ambiente, no mercado, mas de acordo com aquilo que a gente se propõe, que é sair da zona de conforto para buscar uma nova zona de conforto, que aliás tem um vídeo, né? Se você voltar nos vídeos anteriores, você vai ver que tem um vídeo que eu falo só sobre como sair da zona de conforto e buscar uma nova zona de conforto. Você vai sacar algumas coisas muito interessantes. Então o líder, ele passa a ter que assumir o papel de ser um agente de mudança. Porque se ele é um agente de mudança, ele vai poder criar coisas incríveis. Quando a mudança vem de fora e ele resiste, pode ser que ele fique parado e perca muita oportunidade. E a resistência ela é normal. Quanto mais poder você tem, pode ser que você dê mais justificativa ainda. Mas a provocação que eu quero fazer para você é o seguinte: o que você precisa aprender hoje? Hoje, qual é a mudança que você precisa fazer na sua empresa, na sua equipe, na sua vida, que você ainda não fez? O que te impede? Qual que é o próximo passo? E aprenda a lidar com resistências, usando o quê? De técnicas de feedback, explicando o porquê, ajudando as pessoas a irem mudando, às vezes aos poucos, porque tem mudanças que não adianta fazer de forma muito drástica. Puxa, eu estou... Tá um calor e eu quero entrar na piscina. A piscina é de água fria. Você pode mergulhar de uma vez, rapidinho você vai se adaptar, ou tem pessoas que vai lá e coloca o dedão do pé, vai aos pouquinhos, ela vai sofrendo às vezes até um pouco mais. É o perfil de cada um. Tem pessoas que demoram um pouco mais de mudar, né, de um estado para outro. Ou seja, eu estou tomando sol, agora eu vou mergulhar. Você muda, você gera uma mudança. É muito simples. Pensa em mudanças, por exemplo, de hábitos do dia a dia. Se você começar a escovar o dente não com uma mão e sim com a outra, pode reparar que você vai escovar uma vez, duas, três, na quarta você volta ao status quo. Por quê? Porque o seu inconsciente tende a te direcionar para você fazer aquilo que é mais automático, que é mais fácil. Por isso a gente tem que ficar atento, para a gente ganhar performance numa coisa, mas para a gente não se acomodar com aquilo. Porque o sucesso do passado não garante as conquistas do futuro. Então, se você pretende continuar crescendo, se você quer fazer a sua empresa ter mais
perenidade, você vai precisar ser um agente de mudança. E o agente de mudança é aquele que tem visão, aquele que aprende e aquele que tem a capacidade de mobilizar e engajar pessoas e aquele que tem capacidade de influenciar. E a influência vem através do propósito, da direção e do que eu falei. Fatos e dados, plano de ação e execução. Faça isso que você vai ser um líder como agente de mudança que vai levar seu time para um patamar de resultados muito maior. Se está vindo uma onda, você pode resistir à onda ou você pode surfar a onda. Eu recomendo você a surfar a onda e, quem sabe, buscar ondas cada vez maiores se você estiver preparado para surfar um pipeline, que são aquelas ondas gigantes. Legal? Se você gostou desse conteúdo e ainda não segue o nosso canal, tem um botão para se inscrever aqui no YouTube, deixe um comentário, ative o sininho, que pode ser que o próximo vídeo seja um dos temas que você perguntou aqui no comentário. Um grande abraço e até breve.